E aí, olha, eu quero te contar sobre um tema que tem deixado muitos profissionais aí do mercado digital preocupados. O tal do fim dos cookies de terceiro, algo que provavelmente você já ouviu falar ou até já pesquisou sobre esse assunto. Eu me chamo Danilo Maia, eu sou estrategista de negócios digitais, sou produtor, coprodutor e empreendo também em algumas plataformas SaaS. Ao longo desse tempo que eu estou no mercado, mais de 7 anos atuando com produtos digitais, mais específico com infoprodutos, sempre aconteceram algumas mudanças, tá? E nesse momento, talvez nós estamos passando por uma das maiores mudanças no mercado nos últimos 3 anos. Essa mudança, ela está afetando drasticamente a forma com que nós rastreamos os dados do usuário. O que que acontece? Isso significa que as suas campanhas de tráfego pago, elas podem não, elas estão ficando cada vez menos eficientes e mais caras. Só que não se preocupe, hoje eu quero te mostrar aqui nesse vídeo como que você pode virar esse game e voltar a faturar e voltar a vender, tá? Vamos começar entendendo o impacto disso nas suas campanhas. Olha só, antes os cookies de terceiros, ou seja, o cara clicava no anúncio seu lá no Facebook e no Instagram, vinha para o seu site. Ele permitia que você rastreasse esses comportamentos do usuário entre vários sites compartilhando essas informações, o que ajudava a personalizar os seus anúncios e medir o desempenho das suas campanhas. Com o fim dos cookies de terceiros, muitos negócios estão enfrentando desafios como custos de anúncios mais altos, vendas não reportadas, perda de inteligência de campanha, e isso pode soar até um pouquinho assustador para você. Só que tem uma solução. Então vamos entender o que está acontecendo aqui para você ficar por dentro de tudo e a gente prosseguir. Bem rapidinho. O que é primeiro que é um cookie, então? A gente está falando que é o fim dos cookies de terceiro. Eu preciso que você entenda primeiro o que seria um cookie, tá? É literalmente a tradução para biscoito, mas ele é um trecho de códigos que vai ficar armazenado aí, transicionando entre os sites. Então ele é instalado ali, ele é gerado a partir do seu site. De uma forma bem superficial, ele vai armazenar informações para você, tá? E aí ele pode ser lido entre alguns sites. Então, um site até então ele lê um cookie e pega aquelas informações que estão salvas ali. Por exemplo, quando você entra aí em algum e-commerce, o Mercado Livre, algum e-commerce famoso que você acessa, e ali estão os últimos produtos visitados. Aquilo pode ser salvo, essa informação, através de um cookie, se você não estiver logado no site, ou através ali de um login, aí é salvo no banco de dados, já não usa cookies mais. Ou então, quando você acessa um site, vê um produto, um determinado item eletrodoméstico, depois você recebe anúncios ali pela semana toda, com um remarketing daquilo ali. Aquilo ali provavelmente teve um cookie que armazenou essas informações para poder traquear melhor isso. Só que você precisa entender como que era feito antes do fim dos cookies de terceiro. Como que acontecia? Então a pessoa ela recebia o seu anúncio aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ela clicava no seu anúncio e era direcionado para a sua página de vendas. Depois, ali você tinha instalado o seu Pixel. Então, ali o Pixel está instalado e ele utilizava um cookie do Facebook para quê? Para armazenar as informações desse usuário. E aí a pessoa navegava na sua página, clicava lá no botão de comprar, ia para o seu checkout lá naquela plataforma de vendas e esse checkout conseguia o quê? Ler os dados do cookie do Facebook que também estava ali através de um pixel. Então ele conseguia ler os dados entre um site. Primeiro veio do Instagram, agora seu site leu esses dados, agora o checkout leu esses dados que veio, e aí o usuário concluía essas compras e esses dados eram compartilhados lá com o seu Pixel, com a sua conta de anúncios. O que que muda, como que funciona agora que acabou esse cookie de terceiro e por que de terceiro? Se eu tenho um cookie no meu site que é do Facebook, ele não é meu, ele é de um terceiro. Se eu estou no checkout de uma plataforma de pagamentos e ali eu estou tentando ler dados de um cookie que não é daquela plataforma, não é meu, eu também estou falando de um cookie de terceiro. Isso acabou, não é mais possível, tá? Como que vai funcionar? O usuário recebe o seu anúncio, quando ele clica, ele é direcionado para a sua página de vendas. Na sua página de vendas, está instalado ali o seu Pixel. Só que agora você não consegue ler mais aquele cookie do Facebook, aqueles dados que ele trouxe para você. O máximo que você vai conseguir através de uma passagem de parâmetros pela URL é uma ID que gerou ali pelo usuário. E isso aí é um dos pontos que a gente vai utilizar aqui, que é um ponto crucial. Esse cookie, ele precisa, para você conseguir ler informações, ser seu, ele tem um registro ali, ó. Qual que é o dono desse cookie? A quem ele pertence? A qual domínio ele pertence? É o danilomaia.com.br, então aquele cookie ele tem um registro ali que mostra quem é o dono desse cookie, tá?
Como você não pode mais ler os cookies do Facebook, você perdeu já muitas informações aqui de quem é esse usuário que veio para sua campanha. E aí esse cara clica no botão de checkout, ele vai para um novo ambiente, ele vai lá para a plataforma de pagamentos. O que que vai acontecer? Você não vai conseguir compartilhar, a plataforma de pagamentos não lê mais os dados do seu cookie, porque ele é terceiro, então não consegue mais ler essas informações. No meio desse percurso, você está perdendo muitas informações, como os dados importantes do usuário que eram utilizados para quê? Para você otimizar suas campanhas, para otimizar os seus anúncios. Quando você perde esses dados, você não sabe de qual campanha que veio, você não sabe como que ele chegou até você e nem quem é essa pessoa nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, lugar que seja que você está utilizando esse anúncio. Então, esse fim dos cookies, ele mata esses dados no meio do caminho e você não consegue mais transicionar esses dados entre plataformas. Imagina se você pudesse, mesmo com o fim dos cookies de terceiro, continuar capturando dados precisos desses usuários para otimizar suas campanhas como era antes. Isso é possível utilizando aí o Google Tag Manager, o GA4, a API de conversões do Facebook, e é exatamente o que eu quero te ensinar aqui no treinamento Track Booster. Quando você se inscrever nesse treinamento, você vai aprender a implementar uma estrutura com GTM e GA4 API de pixel do Facebook de uma forma muito mais eficiente, trazendo muito mais dados, reduzindo os custos dos seus anúncios e garantindo que você venda mais a cada dia. Ter esses dados aí de qualidade vai te ajudar a transformar de fato as suas campanhas. Ela vai voltar a vender como era antes, você vai voltar a ter resultado. Imagine então voltar a ver suas vendas crescerem, as suas campanhas otimizadas, tudo graças à inteligência de dados. Isso é totalmente possível você aplicando a forma correta de traqueamento. Então, olha, se eu fosse você, eu não esperava mais. Inscreva-se agora e comece a transformar suas campanhas de tráfego pago. Clique no link que está aqui embaixo e aprenda agora mesmo essas técnicas para dominar o traqueamento e colocar o seu negócio aí à frente da concorrência. Até porque já tem muita gente que está aplicando e se você ainda não começou, já está na hora de você melhorar o seu traqueamento na sua estrutura. Para você aí maximizar os seus lucros, voltar a vender e ter mais ROI. Sabe aquele ROI impossível lá que você tinha já há 1 ano atrás, 2 anos, que não consegue? Talvez você vai conseguir voltar a ele. O que eu tenho feito nos meus negócios quando eu aplico essas técnicas é que o faturamento melhora pelo menos 30%, levando junto ali o ROI. Então olha só, clica no link que está aparecendo aqui nessa página, garante essa oferta que eu preparei para você e eu te vejo lá do outro lado no treinamento.